Chegou a sexta-feira e a gente sempre falando de temas para reflexão no final de semana. Geraldo Magela conosco novamente aqui nos estúdios da TV Câmara para falar sobre um filme, Metrópolis, a referência da ficção científica. Muito obrigada, bem-vindo de volta, Magela. Semana passada você não estava aqui, né? Mas vamos hoje falando sobre o tema que há algum tempo você estava querendo falar, né, Magela? Verdade, Raquel. Bom dia a você, bom dia a toda a equipe da TV Câmara, bom dia a nossa amada Sete Lagoas, amigos, irmãos que nos prestigiam, nos agraciam e nos acompanham, né? E é verdade, Raquel, Aliás, antes, Raquel, da gente falar um pouquinho sobre esse grande clássico, essa grande obra, eu queria fazer duas menções que, na verdade, eu gostaria de ter feito na última semana que estive aqui e acabei me esquecendo. Perdemos recentemente a grande Nichelle Nichols, né? Vamos lembrar que era a Tenente Uhura da clássica Jornada nas Estrelas, que desafiou todos os padrões de sua época, né? Onde mulheres não eram vistas como inteligentes, negras, aí pior ainda, né? Eu me lembro que a Whoopi Goldberg, querida Whoopi Goldberg, disse certa vez que se inspirou em Nichelle Nichols, porque foi a primeira vez que ela viu uma mulher negra num papel importante e que não fosse um papel apenas como empregada doméstica, né? Então fica aí o registro da nossa dor e já da nossa saudade, né? Pelo falecimento de Nichelle Nichols e do nosso querido Jô Soares, Raquel. José Eugênio Soares, grande intelectual, escritor, dramaturgo, um homem de uma importância imensurável e que eu te mostrei, Raquel, no dia que eu consegui ter o privilégio de ter um livro dele autografado. Foi mesmo. O público talvez não vá ver, mas está aqui. Geraldo, beijos do gordo. E lá embaixo, JS de Jô Soares. É uma relíquia hoje, né? E Raquel, veja bem, hoje o nosso objetivo é falar sobre uma obra que é uma obra com O maiúsculo. Está escrita, inscrita, impregnada na história da arte mundial, que é Metrópolis, que, veja bem, Raquel, só para a gente entender um pouquinho do que se trata a obra. Aliás, essa obra foi escrita baseada num livro, né, de Thea von Harbou. Inclusive o livro foi lançado recentemente pela editora Aleph, está disponível aí para quem quiser comprar. É uma obra-prima de Thea von Harbou, uma escritora alemã, esposa de Fritz Lang, que foi inclusive o diretor da obra, né? Então, veja bem, primeiro tivemos o livro, ainda na década de 20, depois tivemos a obra cinematográfica dirigida por Fritz Lang. E, Raquel, veja bem, olha só que legal. Do que se trata Metrópolis, né? O que Metrópolis se propunha fazer, do que a obra se propunha discutir. Observe, o ano era 2026, a produção 1927. A ideia a trama girava em torno de uma grande cidade opulenta, cheia de luxo, de hedonismo, de prazeres, muito abastada, né, materialmente. Os filhos dos maiorais, dos ricos, dos milionários, tinham tudo, né? Tinham tudo que podiam e até o que nem precisavam. E no subsolo havia uma outra cidade, que era a cidade da ralé, a cidade dos trabalhadores, a cidade daqueles que tinham jornadas extenuantes, trabalhavam duramente para manter o funcionamento e, por consequência, os privilégios da cidade que ficava na superfície. Então, olha que curioso, duas classes distintas. O objetivo de Fritz Lang, dentre outros, né, era fazer uma reflexão sobre o poder do capital, o poder mal usado, claro, né, do capital e as discrepâncias sociais que o próprio homem criava. Nós estamos vendo aí a figura de Fritz Lang, que foi o diretor austríaco dessa obra, e a sua esposa foi Thea von Harbou. Acho que nós temos aí a imagem da Thea von Harbou também, que é a esposa dele, né, que está aí na tela. E temos também a imagem do livro, viu, Raquel, que foi lançado em 27 e, repito, como eu mencionei, foi lançado pela editora Aleph, com tradução direto do alemão, então está exatamente como foi escrito, olha, uma obra-prima indispensável em toda e qualquer biblioteca de alguém que minimamente ame a cultura. E, Raquel, olha só, perceba que havia uma distinção muito grande entre as duas classes, né? Certo dia, o filho de Frederson, que era o mandatário maior de Metrópolis, e olha só, tinha várias referências na obra, inclusive referências bíblicas. Era o arranha-céus, né, que existia na cidade. O arranha-céu maior, que era uma alusão à Torre de Babel, que nós já lemos na Bíblia, né? Era onde ficava Frederson, que era o comandante supremo da cidade. Um dia, tipo o seu prefeito, assim, né? Exato, um governante supremo, né? Lá dava uma ideia de alguém supremo, alguém que não podia ser questionado. Acima de todo mundo. Acima de todo mundo, né? E com seus cupinchas, né? Porque o que mais tinha lá eram cupinchas.
que se valiam das benesses materiais que ele era capaz de dar. Pois bem, certa ocasião, seu filho, num lugar idílico, num parque, ele viu uma coisa, Raquel. As pessoas do subterrâneo tinham, em determinados momentos, acesso à cidade. Esses acessos eram limitados. Uma mulher, que no filme se chama simplesmente Maria, leva crianças da escolinha do subterrâneo para conhecer a superfície. O Fred, que era filho de Frederson, se encanta com a mulher, que era muito bonita, era linda, mas estava maltratada, suja, o cabelo assanhado, né? As crianças muito bonitas, mas todas sujas, roupas rasgadas. E ele vê assim um absurdo, porque aquilo era diferente de tudo aquilo que ele até então tinha visto. Ele, filho do maioral, nunca tinha tido convivência com a pobreza, com a dificuldade. E ele resolve, Raquel, cometer o grande pecado. Ele resolve ir atrás de Maria para conhecer a cidade, para conhecer a realidade daquele povo. Se apaixona por Maria, o que já cria um problema para ele, com seu pai, né? E ele vê uma opção de coisas interessantes, jornadas extenuantes. Tem um determinado momento que um empregado, né, na linha de produção, a máquina dá um problema, sofre um curto-circuito, mas a ordem da diretoria era não parar as máquinas para salvar o trabalhador. Ele morreu. Naquele momento, o personagem Fred olha aquela cena e na frente dele, aí vem uma outra referência. Aparece uma cena do deus pagão Moloch, que também está lá na Bíblia. Ele faz várias referências, né? A Bíblia, e não só a Bíblia, a questões históricas também, seculares, né? E ele vê naquela cena na frente dele, pessoas sendo jogadas em sacrifício naquela imagem do deus pagão. Qual era a ideia, Raquel? Era mostrar o seguinte, as máquinas, a continuar daquela forma, vão engolir o homem. A humanidade vai sumir. E o que vai prevalecer é o financismo puro, completo, total e o distanciamento social. Olha que curioso. E aí várias tramas paralelas vão acontecendo ao longo do filme. Eu não vou dar spoiler, porque é uma obra magnânima. O meu objetivo aqui, Raquel, é aguçar. Aguçar. É estimular o nosso público, que nesse momento nos assiste, a pensar, puxa vida, Metrópolis, mas eu quero ver. Foi tão importante assim. E Raquel, olha só, algumas curiosidades. Na época da exibição, foi tão polêmico e tão assim, complexo intelectualmente, né, e sociologicamente, que foi mal na bilheteria. Qual foi a solução encontrada por produtores executivos? Ir fazendo cortes na obra. Essa obra, que tinha quase 3 horas, para ser mais exato, 2 horas e 38 minutos, é reduzida a 1h30, chegando ao ponto de ficar até sem sentido para quem assistia. Porque os cortes foram muito bruscos, né? Não tinha uma lógica, Não tinha uma lógica. E Raquel, pasme, Metrópolis aparentemente foi sepultado. Morreu. Cadê a obra completa? E aí veja bem que interessante, no ano de 2008, em Buenos Aires, na Argentina, num museu, foi descoberto e até hoje não se sabe como, o que restava, ou pelo menos quase tudo, dessa obra perdida. Com essa obra, com esse resquício encontrado, ela foi restaurada e hoje, Raquel, eu tenho o privilégio de ter na minha coleção, o mais próximo, e não dá para a gente saber se é exatamente 100%. Fritz Lang já não vive mais, é falecido desde 76, né? Essa obra que está na minha mão aqui, que faz parte da minha coletânea, é o mais próximo que nós temos daquela obra original de 1927, com esse acréscimo. E, Raquel, olha, as influências, a obra é tão importante que as influências ao longo dos anos foram imensas em obras posteriores. Vários diretores, escritores se inspiraram na arquitetura, na inteligência, nas críticas sociais, na visão futurística. E veja bem, eu vou citar alguns, por exemplo, a Gotham City gótica do Batman, do Tim Burton, lá de 1989, se inspirou em Metrópolis. A cidade futurista de Blade Runner, Caçador de Androides, né? Do Ridley Scott, baseado em Metrópolis. O filme Blade Runner, baseado em Metrópolis. E tem muito mais coisa. Raquel, você lembra, por exemplo, de Star Wars, né? Todo mundo lembra, né? Todo mundo conhece. Todo mundo deve lembrar do C-3PO. Ou, conforme algumas traduções aqui, C-3PO, né? O C-3PO, que era o robô do Star Wars. No filme Metrópolis, havia um robô. Aliás, avançadíssimo. Olha de um lado, na nossa tela, a nossa esquerda, aqui no estúdio, o robô de Metrópolis. E olha, Raquel, não dá para imaginar que isso é de 1927, né? Mas foi de 1927. Agora, olha do lado direito a criação de George Lucas. E, Raquel, não sou eu que estou falando, não, é George Lucas. Você quer ver George Lucas falar? Então vamos deixar ele falar conosco? Ele próprio vai falar conosco. The early concept of 3PO was inspired by the robot in Metropolis. 3PO was to look like the Metropolis robot, only a boy. Then I made an illustration showing 3PO and R2 coming across the desert. You could see their base capsule in the background. Viu só, Raquel? Não fui eu que falei, não. Eu telefonei pro George Lucas, Raquel, ele concordou em fazer esse depoimento e me mandar, viu? Eu telefonei para ele ontem, o Fontana fez a mediação, né? O Fontana é muito amigo dele, aí ele concordou em falar conosco.
Que legal, E, Raquel, né? tem mais coisa, olha só. Você já viu, com certeza você já assistiu desenho animado, você já assistiu aquele filme de comédia pastelona, onde o cientista louco, como é que era a figura do cientista louco, Raquel? Aquele cabelão desse tamanho, branco, aqueles olhos esbugalhados, né? Você lembra da mão? A risada, né? Sim. Aquela coisa toda. Pois é. Tem um estereótipo, né? Tem estereótipo, mas esse estereótipo, sabe onde nasceu, Raquel? Onde? Metrópolis. Olha lá, Raquel, do nosso lado esquerdo, tá vendo só? O cientista louco de Metrópolis, que é o criador do robô. E do nosso lado direito, Raquel, o querido Christopher Lloyd, que não precisa nem falar, dispensa comentários, e que nessa foto aí tá naquele papel do cientista malucado do De Volta para o Futuro, né? Então, percebe? Se eu fosse falar aqui, Raquel, todas as referências, nós vamos ficar o programa inteiro só falando de quem se inspirou em Metrópolis, né? Então, isso é só para você ter uma noção do poder da influência, não só filosófica, mas em termos de técnicas cinematográficas, quem estuda cinema sabe, estereótipos, né? Inclusive, nós conseguimos, Raquel, uma coisa que é uma relíquia, o trailer de Metrópolis, que as pessoas que lá em 1927 foram ao cinema para ver e viram. Você quer ver o trailer? Quero. Olha aí. Maravilhoso. Maravilhoso, né? Olha, nós não falamos 1/10 da importância da obra, Raquel, porque é uma obra extremamente complexa. Tudo aquilo que você viu ali tem um significado. Naquelas cenas de revolta lá que você viu, a água jorrando, aquilo é a revolta dos trabalhadores em relação à superfície. Olha, essa é a nossa dica. Raquel, por que essa dica? Por que ver Metrópolis? Porque é uma obra que serviu de base para tudo aquilo que nós em algum momento da vida conhecemos. Olha só, não é qualquer coisa. Pelo seu poder reflexivo, pelo seu poder de influência, pela revolução em termos de técnicas cinematográficas. Então essa é a nossa dica para essa semana, Metrópolis, 1927, clássico dos clássicos do austríaco Fritz Lang. Vale a pena demais. Magela, muito obrigada mais uma vez aí por essa aula, né? Sempre trazendo excelentes indicações, ajudando aí a gente, que eu me incluo nisso aí, melhorar a nossa cultura, viu? Muito obrigada, te espero na semana que vem para a gente dar mais dica aí para o pessoal. Obrigado, Raquel. Eu que mais uma vez agradeço pela oportunidade do espaço, a você, e desejo a você, a toda a equipe da TV Câmara, ao público de Sete Lagoas e região, um final de semana tranquilo, próspero, de perspicácia, sapiência e tranquilidade, que é o mais importante, né? Um abraço a todos.